cumprimentar os amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir as Escrituras, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, nós leremos os versos do 9 a 12. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Seguidas as Escrituras. O tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, enquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, os exortamos, irmãos, a progredir-lhes cada vez mais, a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidado que é vosso, trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Até aqui a leitura das Escrituras. Quero convidá-los para que juntos façamos uma oração ao nosso Deus. Deus, nós estamos diante da Tua presença, ó Deus, e isso deve nos causar tremor e temor, pois Tu és santo, Pai, digno de ser adorado. Deus, estou nesta noite posto como porta-voz do Senhor para comunicar as verdades das Escrituras. Meu Deus, e o único empecilho entre a Tua voz, entre o Teu ensino e a recepção por parte da Tua igreja, sou eu, Senhor. Peço-te que o Senhor possa clarear minha mente, o meu entendimento, de modo, ó Deus, que tudo aquilo que está claro em minha mente possa se tornar claro também no coração da Tua igreja. Deus, como terra fértil, que assim a Tua palavra encontre lugar nos corações, de maneira que o Senhor venha falar conosco de modo claro, que não haja dúvidas, ó Pai, sobre o entendimento. Edifica-nos, fale conosco, queremos ouvi-lo, Pai, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. De que modo você deve viver e agradar a Deus? É o título do nosso sermão nesta noite. Nós veremos isso de duas maneiras. Nos versos 9 ao 10, você deve viver mostrando amor pelos irmãos. Nos versos 11 ao 12, mostrando zelo na conduta diária. Antes de nós adentrarmos a meditação deste texto, é importante nós fazermos uma breve recapitulação sobre o que nós já vimos até aqui. Nós vimos que o autor desta carta é o apóstolo Paulo, e esta carta tem por tema segunda vinda de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve esta carta com o propósito de que os irmãos permanecessem santos e irrepreensíveis até a segunda vinda de Cristo. Nos capítulos 1 ao 3, Paulo vai mostrar como que o Evangelho chegou a esta igreja. Nos capítulos 4 ao 5, Paulo vai mostrar como essa igreja deveria permanecer no Evangelho que outrora eles receberam. Até aqui nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 8. Na última pregação nós vimos qual a vontade de Deus para a sua sexualidade. Nós vimos algumas aplicações para nós outros. Nesta noite nós continuaremos a exposição desta carta, falando sobre o título que nós declaramos anteriormente. Então, de que modo você deve viver e agradar a Deus?
Paulo vai demonstrar esta verdade a partir do verso 9. Nós devemos viver de modo a agradar a Deus, mostrando um amor cuja fonte é o próprio Deus. Peço que vocês olhem para as Escrituras, assim como os bereanos faziam anteriormente, para que nós possamos acompanhar as verdades na própria palavra de Deus. Verso 9, um amor cuja fonte é o próprio Deus. Vejamos. No tocante ao amor fraternal, a necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Paulo ele vai começar o verso 9, mostrando para a igreja que quanto ao amor fraternal, ele não teria muita coisa a dizer. E ele vai declarar isso não porque lhe faltava instruções para a igreja, mas ele vai dizer isso porque a igreja já estava instruída por Deus quanto à maneira que eles deveriam amar uns aos outros. Paulo ele não é exaustivo neste verso ao falar sobre o amor fraternal, porque ele está falando para a igreja, fazendo elogio, que eles já sabiam o que deveriam fazer, e eles já estavam instruídos pelo próprio Deus quanto à maneira que eles deveriam amar uns aos outros. Isso é curioso porque o que Paulo destaca é que o amor que devemos ter pelos outros, ele tem a sua fonte originada no próprio Deus. O amor não tem origem no ser humano, mas ele tem origem em Deus. E esta verdade é corroborada também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, onde João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que entregou o seu Filho, para que nós e todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que a vida eterna. Veja que a base para o amor fraternal, ela procede da relação de Cristo para com o próprio Pai. O Pai enviou o seu Filho como ato de amor pela humanidade, e é sobre este ato, sobre este fundamento, que tem origem celestial, é que nós devemos amar uns aos outros. Mas não apenas isso. A fonte do amor, ela provém do próprio Deus. Mas é o próprio Deus que instrui também a sua igreja. Paulo está destacando que o próprio Deus produziu no coração da igreja um sentimento verdadeiro quanto ao amor fraternal, ou seja, ele é a fonte e ele é o instrutor. Paulo está dizendo que a igreja estava bem instruída quanto a esta prática pelo próprio Deus. E no Evangelho de João também, Cristo vai falar que nós seremos conhecidos como seus discípulos quando o amor dele é manifesto em nós e nós demonstramos este amor uns para com os outros. Então veja que verdade gloriosa para nós outros quanto à prática do amor fraternal. O amor não procede de mim, não procede de ti. O amor vem dele. E porque ele nos amou, nós transbordamos em amor também uns para com os outros. E é ele mesmo que nos instrui no verdadeiro amor. E Paulo vai destacar: vocês amam e vocês estão instruídos por próprio Deus, porque ele é a fonte de todo o amor. Mas não apenas isso, Paulo elogia a igreja, porque a igreja estava praticando este amor, porque ela foi instruída por Deus, e isso era algo visível, tanto que ele faz este elogio. Não tenho muito a dizer, vocês já foram instruídos por ele. Mas no verso 10, este amor, ele é evidenciado também por prática. Vejam comigo: e na verdade estáis praticando. Vejam que o amor, ele tem a sua esfera prática. E a palavra destacada para amor aqui, dentre muitas que há no Novo Testamento, é Filadélfia.
Essa palavra está relacionada diretamente ao amor familiar, ao amor entre irmãos de sangue. Paulo está demonstrando que o amor que a igreja estava praticando não era um amor carnal, não era um amor baseado no interesse, mas era um amor sanguíneo. Paulo destaca que os irmãos estavam amando uns aos outros como se fizessem parte da família sanguínea. E vejam que verdade gloriosa, porque a igreja havia entendido pelo próprio Deus como eles deveriam demonstrar esse amor, e assim eles estavam fazendo. E em Gálatas, no capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo também vai corroborar esta verdade, falando sobre o amor fraternal praticado pela igreja. E vejam, meus irmãos, que o amor, ele não é algo teórico, como muitas pessoas costumam entender ou até falar. Ele não é um mero sentimento vazio, ele não passa por sensações, mas ele está relacionado à prática, é uma decisão consagrada de alguém que recebeu de si o amor de Deus e foi instruído por ele, e por isso agora ele pratica. O amor não é uma sugestão. Eu recomendo que vocês amem. O amor, ele é um mandamento. Nós cristãos somos ordenados por Deus a demonstrarmos este amor uns pelos outros de modo prático. E em Romanos 12, Paulo também vai orientar os irmãos a amar uns aos outros de modo cordial, ou seja, de modo abundante, que o amor entre os irmãos ele possa abundar, ele possa multiplicar, frutificar uns para com os outros. E essa verdade é uma verdade gloriosa, porque levou também o apóstolo Pedro a exortar os seus leitores e a dizer: meus irmãos, não tenhamos um amor fingido, mas um amor de coração puro. Veja que o amor prático, Pedro exorta que não seja um amor de fingimento, de faz de conta, mas um amor sincero, de um coração transformado, de alguém que recebeu da parte de Deus o amor verdadeiro e por isso ele ama. Eu quero perguntar para ti nesta noite: tu tens amado o teu irmão? Nós temos praticado essa prática do amor fraternal, do amor que procede de Deus para conosco e de nós para com os nossos coiguais, para com os nossos fraternos da fé. Isso é curioso porque a Escritura ela sempre confronta o nosso coração com relação à prática. A Escritura sempre chama a nossa atenção para que o nosso amor não seja algo teórico, mas é um amor que precisa ser evidenciado na nossa relação comunitária, na nossa relação pactual com Deus, diante dos nossos irmãos. Mas não apenas isso, é o amor também cuja amplitude é notória. Vejam comigo aí a parte B do verso 10. Com todos os irmãos em toda a Macedônia. Veja que esta igreja ela estava instruída por Deus a praticar o amor fraternal. E ao mesmo tempo, esta igreja não era uma igreja seletiva. Ela não fazia acepção de pessoas entre amar a estes e aqueles não. Mas era uma igreja que entendeu que o amor fraternal deveria ser exercido para com todos. E Paulo vai destacar que esta igreja ela exerceu o amor de modo amplo. O amor não ficava apenas nas quatro paredes da igreja, mas era um amor também que se estendia aos seus irmãos de outras cidades. Era uma igreja que era trabalhadora quanto à propagação do amor fraternal. Era uma igreja também que exercia o amor fraternal não de modo local, mas também com seus outros irmãos, com as outras congregações, com as outras cidades. Era uma igreja que procurava ter comunhão e fortalecer a fraternidade, não apenas da sua própria localidade, mas também de outras cidades. Era uma igreja fiel quanto à prática e ao exercício do amor fraternal em amplitude. Era um amor que a amplitude era notória, a ponto do apóstolo Paulo, em Colossenses, afirmando esta verdade também, ele agradecia à igreja
pela prática e pelo exercício desse amor para com os santos em outros locais. E ele vai destacar esta mesma verdade também em Efésios, mostrando que os irmãos não amavam apenas os da própria comunidade local, mas era um amor exercido para com todos, ou seja, era um amor abrangente. A igreja não apenas mirava em si própria para amar, mas era a igreja também que mirava no outro, naqueles que fazem parte de outra cidade, de outro bairro, e exerciam também este amor para com esses irmãos. Mas não apenas isso, era um amor evidenciado e cuja progressão era contínua. Vejam comigo a parte C do verso 10. A progredir-lhes cada vez mais. Paulo, ele é direto e ele é profundo quando ele destaca que a igreja estava permanecendo no amor, estava exercendo o amor fraternal. Esse amor era amplo, mas Paulo disse que a igreja deveria progredir no exercício do amor fraternal. Queridos, isso para nós é importante, porque mostra claramente que o amor fraternal não é uma coisa que deve ser exercida momentaneamente. Não é que você deve crescer por um tempo e depois diminuir. Mas o que Paulo deixa claro é que o amor fraternal, ele é algo que deve ser crescente dentro do nosso coração. E esse crescimento, ele deve ser notório. E Paulo elogia a igreja, porque eles estavam exercendo o amor fraternal, mas ele também exorta a igreja no sentido de não se acomodem. Vocês já estão exercendo este amor fraternal uns para com os outros, mas eu quero exortar vocês o seguinte: progridam cada vez mais. Vejam que em nossa relação fraternal, comunitária, não existe um limite para o amor. Sempre há espaço e nós devemos batalhar por isso, para que o nosso amor, como comunidade cristã, como irmãos em Cristo, como aqueles que têm Deus como fundamento de um amor verdadeiro, como aqueles que foram instruídos por Deus, como instrutor de um amor verdadeiro, como aqueles que, porque foram instruídos por Deus, praticam no dia a dia. Agora Paulo diz: progridam no exercício desse amor. E essa é uma exortação clara e direta para nós, igreja do Senhor, porque nós também devemos batalhar para que este amor ele tenha uma progressão contínua. E o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele também vai exortar os seus leitores para que eles abundem, para que eles cresçam, para que eles progridam continuamente no exercício do amor fraternal. Queridos, quero fazer uma pergunta para vós outros. Você tem crescido neste amor fraternal? Você pode dizer para si mesmo que Cristo, que o próprio Deus, Ele é o fundamento do teu amor pelos irmãos? Você é alguém cuja a preocupação quanto ao amor fraternal está em si próprio? Ou você é alguém que amplia esse exercício, essa prática do amor fraternal? Você é alguém que progride no amor fraternal? É uma pergunta que a própria Escritura ela nos confronta e nos leva a uma plena e ampla reflexão sobre este assunto, que não é meramente teórico, que não tem a ver com as nossas intenções, com o que eu sinto, com o que eu penso, mas tem a ver com o fundamento que é o próprio Deus. Ele é a centralidade verdadeira de um amor fraternal que devemos ter uns para com os outros. E de que modo você pode exercer este amor fraternal de modo prático? Se preocupando com o seu irmão. Quantas vezes você pegou o telefone e ligou para alguém que você tem alguma aproximação, para saber de alguma necessidade, para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de ânimo,
Você quer exercer o amor fraternal? Se preocupe mais com o teu próximo. Seja menos egoísta quanto aos seus interesses e se preocupe mais com o seu irmão de modo prático. Não apenas ligando, mas nos momentos de fraternidade, de comunhão presencial, seja verdadeiro, se entregue. Não seja alguém falso, não seja alguém que queira uma comunhão fingida, mas seja alguém intencional que queira uma comunhão sincera, plena. Lembre-se que o fundamento não é o seu interesse, mas é o amor de Cristo, é o amor de Deus em Cristo por nós, que deve levar-nos a deixarmos os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos pensamentos, porque é uma coisa que afronta a nossa própria natureza. Nós somos, por natureza, pecadores e difíceis de nos relacionarmos uns com os outros. Se Deus deixasse que nós exercitássemos o amor fraternal por nossa própria vontade, certamente não faríamos. Muito pelo contrário, o que nós praticaríamos seria o ódio e a inimizade, porque somos seres caídos e por nós mesmos não conseguimos nunca exercer este amor. Mas as Escrituras elas nos convocam também a honrarmos os nossos irmãos. Você quer demonstrar amor prático por alguém? Honre o seu próximo. Isso é uma dificuldade que temos de fazer uns com os outros, porque sempre nos consideramos melhores. É fácil analisarmos os nossos defeitos? Não. Mas conseguimos enxergar com facilidade o defeito do próximo. Conseguimos enxergar com facilidade o defeito do outro, mas nunca o nosso. Os nossos filhos são os melhores. Em tudo queremos ser os melhores, queremos ter a primazia. Mas quando você começa a tratar o outro com honra, com dignidade, você está exercitando e cumprindo o que a Escritura nos chama, que nós devemos exercitar o amor fraternal, considerando o nosso irmão superior a nós mesmos. E eu pergunto para vocês, isso é fácil? Certamente não. Mas é necessário. E revela-se verdadeiramente, você e eu estamos fundamentados no amor de Deus. O amor de Deus é um amor sem reservas, que entrega o seu próprio Filho por pecadores como eu e você, que não merecemos, e não merecíamos, e não mereceremos. E veja que a entrega de Deus para Cristo morrer na cruz, ela foi uma entrega sem reservas. Deus não olhou para o nosso pecado, para o nosso merecimento, mas Deus nos amou em Cristo e por isso Cristo veio ao mundo, e é sobre este fundamento, o maior exemplo de amor da humanidade, que nós devemos olhar uns para os outros e, com base no amor do Pai pelo Filho, expressarmos amor pelos nossos irmãos. Não de modo fingido, não de modo falso, de modo negligente, mas de modo verdadeiro, de modo sincero, de coração puro, como a Escritura nos diz. Ame o seu próximo. Mire em alguém durante esta semana para você praticar este amor. Reflita com você mesmo e com o próprio Deus, de que modo você pode transmitir e demonstrar amor pelo seu próximo. Mas não apenas isso, nós podemos exercer um amor fraternal para os nossos irmãos, também orando por eles. E essa é uma prática que deve fazer parte da nossa vida. Nós não devemos apenas orar por nossas necessidades, mas devemos também orar pelas necessidades do próximo, as necessidades dos nossos irmãos. Se é que sabemos a necessidade daqueles que fazem parte do nosso convívio, mas pelo menos deveríamos saber, para que juntamente com ele pudéssemos juntar forças e clamar a Deus, para que Deus possa dar resposta. Mas não apenas isso, você pode e deve exercitar amor pelo seu irmão, perdoando as queixas e as diferenças.
E veja como isso é difícil. Como há uma gama de cristãos amargurados, rancorosos, que não conseguem perdoar o seu irmão, que não conseguem liberar perdão, pessoas que não conseguem cumprimentar uns aos outros porque o coração está irado, está amargurado. E talvez essa, com certeza, seja uma demonstração de que o amor de Deus não está em nós. Se não temos nós condição de perdoar o nosso próximo que vemos, como podemos orar para que o nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho, possa dispensar sobre nós o seu perdão? De modo algum. Que venhamos, meus irmãos, verdadeiramente de coração puro, de coração limpo, não fingido, mas de modo sincero, de modo verdadeiro, amarmos uns aos outros. Mas a segunda coisa que Paulo ensina sobre como nós devemos viver e agradar a Deus é mostrando zelo na conduta diária. Primeiramente, demonstrando amor pelos irmãos. Em segundo lugar, mostrando zelo na nossa conduta diária. Vejamos o verso 11. Diligenciar-lhes por viver tranquilamente. Meus irmãos, nós vivemos, evidentemente, em um mundo agitado. E a tendência é que, com o passar do tempo, as coisas se tornem mais agitadas ainda. Mas a ordem da Escritura, ela transcende e ela perpassa gerações. Independentemente das eras e dos tempos, as Escrituras são eternas. E o que o apóstolo Paulo ele quer dizer com esta instrução? Por sermos diligentes, por viver tranquilamente. A expressão aqui no original, ela tem o sentido de viver de modo tranquilo. Ou seja, de modo que nós não sejamos e participemos de escândalos, de coisas como confusões, perturbações, e tenhamos uma vida tranquila em nossa conduta diária, de modo que nós consigamos exercitar o nosso ofício como servos de Deus. E é curioso quando nós vemos as pessoas dizerem assim: olha, eu estou numa correria que eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Meus irmãos, no passado os puritanos eram conhecidos como o povo da Bíblia, o povo da palavra. Vejam que com o passar das eras, como a igreja ela tem perdido a sua característica. No passado éramos conhecidos como o povo da palavra, como os homens que tinham a Bíblia na mente e hoje no coração. Os crentes modernos não levam a Bíblia para a igreja. E como isso é curioso, porque a correria do dia a dia, ela impede de que nós tenhamos um devocional qualitativo diante do nosso Deus. E se você não consegue ter uma relação em um culto público, em que a palavra para você seja prioridade, dificilmente você vai conseguir ter uma conduta pessoal de modo tranquilo e sossegado. E isso pode ser uma evidência, e certamente é, de que o amor de Deus não é a nossa prioridade. Quando nós planejamos a nossa vida de modo que a última coisa em que há espaço para nós são as Escrituras, não é com o verdadeiro Deus, não é com o Deus de amor, não é o Deus que enviou seu Filho, que nós estamos nos relacionando. Porque a Escritura ela deve ser primazia em nossa vida. E quando nós temos uma vida equilibrada, em que vivemos a nossa rotina de modo tranquilo, tendo a palavra de Deus e a nossa devoção a Ele como prioridade, é um sinal de que nós estamos desfrutando de modo correto com o amor de Deus.
Porque aqueles que desfrutam e aqueles que experimentaram verdadeiramente esse amor, de modo algum eles vão querer viver a sua vida sem que ele tenha condição de meditar neste livro. E se este livro não for para nós prioridade diária, em nosso viver, em nosso levantar, como está escrito em Deuteronômio, quando o autor diz que devem exortar os filhos, inculcá-los as Escrituras em todo o tempo, andando pelo caminho, assentando-te, levantando-te, é o sinal de que a Escritura ela deve estar presente em nosso viver diário. E se ela não está, meus irmãos, não nos enganemos. É porque nós não estamos desfrutando de uma comunhão plena com o nosso Deus. Mas Paulo diz: vivam uma vida tranquila. Nós temos os nossos afazeres, e Paulo não está sendo insensível, desconsiderando que nós temos uma vida diária, uma vida ordinária. Mas o que fica claro para nós é que nada em nossa vida, trabalho, afazeres, deve impedir que nós tenhamos uma vida de devoção plena e diária com o nosso Deus. As correrias do dia a dia, os afazeres não podem ser desculpas para que nós nos dediquemos exclusivamente a uma vida diária de intimidade com o nosso Deus. Mas não apenas isso, Paulo está destacando para que nós, como crentes, não sejamos agitados, evitemos conflitos e também confusões. Vocês vão se lembrar de pessoas de que tem a personalidade difícil: olha, eu não levo desaforo para casa, dá o meu cheiro comigo, é tomar lá da cá. E é sobre isso também que Paulo está repreendendo. Paulo está mostrando que o nosso viver em Cristo, e nós como pessoas devemos ter uma personalidade tranquila, estarmos livres de discussões, de coisas que podem escandalizar o Evangelho e nos tirar do foco que é a nossa comunhão plena com Cristo. E por isso que ele está dizendo: vivam uma vida de modo diligente, de modo que nós não nos envolvamos em confusões e também com escândalos. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai corroborar essa verdade, quando ele vai exortar os seus leitores, dizendo que enquanto estiver em nós, no que depender de nós, que nós devemos ter paz com todos os homens. Vejam que nós devemos ter uma conduta tranquila diante das pessoas, como reflexo do amor de Cristo por nós. Mas não apenas isso. Na parte B do verso 11, cuidando das próprias responsabilidades. Vejam comigo, parte B do verso 11, cuidar do que é vosso. Meus irmãos, Paulo está dizendo, meus irmãos, foquem nas responsabilidades de vocês, cuidem do que é da conta de vocês. Muitos irmãos, nesses dias em que Paulo escreveu essa carta, estavam dispersos. Os irmãos estavam deixando de focar nos seus afazeres, naquilo que era da competência deles, estavam se voltando para o próximo, preocupado com a vida alheia, preocupado com aquilo que não era da sua conta. Ou seja, irmãos fofoqueiros, fuxiqueiros, que estavam querendo tomar parte da vida alheia para comentar com os outros, ou seja, disseminando ali a dissensão uns com os outros. E Paulo vai dizer para os irmãos: não procedam dessa forma. Ao invés de vocês estarem preocupados com a vida alheia, ao invés de vocês estarem fuxicando, causando dissensão uns com os outros, foquem nas suas responsabilidades. E o que é que Paulo está dizendo aqui como responsabilidades? Com a conduta diária de cada crente. Se você tem família, foque na sua família. Se você tem filhos, cuide dos seus filhos. Não fique de olho nos filhos dos outros, não. Mire primeiramente nos seus filhos. Mire primeiramente na sua esposa.
para que depois você queira corrigir a esposa do próximo. Então Paulo está corrigindo um problema que a igreja estava tendo, de deixar de mirar nos problemas internos, nos problemas familiares, para mirar os problemas dos outros. E Pedro vai exortar os seus leitores para que eles foquem na vida deles, para que eles não pereçam por Satanás, de olho na vida alheia. E vejam como essa instrução para nós é clara, que nós devemos primeiramente cuidar da nossa casa, cuidar primeiramente da nossa vida, colocá-la em ordem, antes de querermos colocar a vida do outro em ordem. Amém. Mas não apenas isso. Na parte C, no verso 11, Paulo vai dizer que nós devemos também trabalhar com as próprias mãos. Vejamos aí, por favor, meus irmãos. E trabalhar com as próprias mãos. Pelo advento da vida de Jesus Cristo, alguns irmãos estavam ociosos no seu proceder diário. Bem, já que Jesus vai voltar, então vamos deixar aqui de trabalhar e vivermos de modo ocioso, aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas Paulo vai destacar que nós devemos trabalhar com as nossas próprias mãos. Paulo vai combater aqui a vadiagem, a pessoa que quer viver como vadio, que não tem compromisso com o trabalho, que não gosta de trabalhar, e é sobre esses que Paulo vai dizer. E esta verdade sobre o trabalho com relação ao homem, ela começa desde Gênesis capítulo 2, quando Deus ele ordena para Abraão cultivar a terra. E a palavra cultura ali não tem a ver com cultura como nós entendemos, mas sim prioritariamente com trabalho. Paulo está dizendo, trabalho, eu não quero saber de vadio no meio da igreja não, vocês têm que trabalhar. Paulo está exortando que o trabalho, ele deve fazer parte da vida daqueles que desfrutaram do amor de Deus. Paulo está combatendo a ociosidade que estava presente na vida dos irmãos. Os irmãos estavam ociosos, sem ter o que fazer, sem exercer uma atividade, sem exercer um ofício, e estava usando como desculpa a segunda vinda de Cristo. Mas Paulo está dizendo, vocês devem trabalhar. O próprio Jesus, quando ele vai se dirigir a um determinado grupo, ele vai dizer em Mateus que o meu Pai trabalha e eu também trabalho. O trabalho ele tem origem no próprio Deus. É bíblico que o homem deva trabalhar. É inadmissível no meio da comunidade crentes preguiçosos, crentes ociosos que não querem desenvolver uma atividade, que não querem buscar um trabalho para obter uma renda. Contra esses, Paulo está dizendo, vocês precisam trabalhar. Não quero saber de vadio no meio da igreja não, vocês devem trabalhar, exercitar, buscar um ofício para que vocês possam ter renda. Vocês têm que buscar produzir. É o que Paulo está dizendo sobre isso. O próprio Jesus fala que o próprio Deus como Criador trabalha, e Ele trabalha, e nós também como servos do Senhor devemos viver uma vida a trabalhar com as nossas próprias mãos, ou seja, desempenhar atividade física. E aqui o trabalho pode ser tanto braçal como intelectual, mas a ideia aqui é relacionada ao desempenho de um ofício, de uma atividade. No verso 11, Paulo vai dizer não apenas isso, mas que devemos andar com dignidade perante os que estão de fora. Vejamos aí, parte inicial do verso 12. De modo que vos porteis com dignidade para o de fora. Meus irmãos, a expressão aqui, se portar de modo digno, se portar de modo dignamente com os de fora, está relacionada a uma vida de integridade perante os ímpios. É alguém respeitável. A ideia aqui que Paulo está dizendo é que nós devemos dar bom testemunho para com os que estão de fora.
O sentido é: vivam de modo honroso. Ou seja, se você comprou na mão de alguém, não deixe ninguém cobrar na sua porta sem que você pague. Mas seja alguém que pague as suas dívidas, para você não ter de ser expulso pelo não pagamento de aluguel ou coisas dessa natureza. O que Paulo destaca é que aqueles que experimentaram o amor de Deus devem proceder de modo íntegro, a fim de não ser uma pedra de tropeço para os ímpios. Os ímpios não têm de olhar para a nossa vida e desqualificar o Evangelho por conta de uma conduta errada. Nós temos de ser pessoas de bons testemunhos para que os ímpios possam olhar para nós e ver em nós o Evangelho de Cristo. É o que Jesus Cristo disse em Mateus, que nós somos o sal da terra e luz do mundo, e que a luz deve brilhar em nós, a fim de que o Pai eterno seja glorificado. Ou seja, seja luz para o ímpio. Seja você a Bíblia que o ímpio não leu. Viva de modo agradável e plausível para com os que estão de fora, para que o nome de Deus não seja profanado, para que pelo seu proceder, vidas possam tropeçar, pessoas possam odiar o Evangelho por conta de uma conduta errada da nossa parte. Eu e você vamos nos lembrar de pessoas, ao decorrer da nossa caminhada, que foram pedra de tropeço para outros, que viveram a sua vida de modo a não glorificar o Senhor. E será que nós, como servos de Deus, nós temos vivido assim? Se perguntar para os nossos vizinhos, para o teu vizinho, quem é você, será que ele vai poder dar boa referência sobre isso? Se fizer uma pesquisa nesta congregação sobre o teu proceder para com os que estão de fora, será que o teu vizinho pode testemunhar que você realmente é um crente? Ou será que você é alguém que vive em litígio com o teu vizinho? Alguém irado? Alguém que não respeita o espaço do próximo? Alguém que vai para o confronto, que busca afronte, que não leva desaforo para casa? Devemos ter um proceder correto para com os que estão de fora. Essa é a nossa missão. Mas não apenas isso. Paulo diz aí na parte final do verso 12: de nada venhas a precisar. Paulo está dando uma exortação direta para os irmãos, para que eles tenham uma boa administração financeira, para que eles, trabalhando, desempenhando um ofício, eles iam viver de modo a não depender dos outros. O sentido aqui é o seguinte: vocês devem trabalhar e vocês devem administrar bem a renda de vocês. Vocês precisam cuidar bem das suas finanças, ser pessoas previdentes, a fim de que você não dependa da renda alheia. O sentido aqui é: gaste com responsabilidade, use os seus recursos com sabedoria, com prudência, para que você, não sabendo administrar os seus recursos, tenha de estar sempre dependendo de alguém, pela falta da má administração. Paulo conclui o seu raciocínio quanto ao zelo na conduta diária, mostrando que os irmãos seriam responsáveis e deveriam ser bons administradores com relação àquilo que eles recebiam. Meus irmãos, é importante dizer que Paulo, ele não está sendo insensível com a igreja e ele não está proibindo a ajuda aos irmãos. Vejam que na parte anterior, nos versos 9 e 10, o apóstolo Paulo vai trabalhar o amor de Deus e ele vai descrever como este amor deve ser exercido. Mas o que Paulo está deixando claro aqui é para que os irmãos, em face deste amor e deste exercício do amor fraternal, não viessem a usar de má fé com a boa intenção da igreja. Paulo não está proibindo que os irmãos sejam generosos uns para com os outros, para que os irmãos ajudem financeiramente quem precisa, para que os irmãos cheguem junto com aqueles que estão necessitados,
Mas o que Paulo está proibindo aqui é que a igreja ajude pessoas que não querem trabalhar. O que Paulo está proibindo aqui e chamando a atenção dos irmãos: tenham cuidado com aqueles que querem viver de modo vadio entre vocês. Tenham cuidado com aqueles que não gostam de trabalhar. Com estes, vocês devem ficar atentos. E para estes, Paulo diz: trabalhem, busquem uma renda. Tendo uma renda, saiba administrar. Nós devemos ser pessoas generosas. E vai haver pessoas em nossa comunidade, em algum momento, que por várias razões, saúde, seja lá qual for outro motivo, não vai ter condição de se sustentar. O que a igreja deve fazer? Chegar junto, porque os nossos não devem ser desassistidos. E é sobre isso que trata o livro de Atos. E muitas pessoas, de modo errado, vão interpretar aquilo como socialismo. Mas a grande lição que aquela passagem ela quer demonstrar é que os da família de Deus não ficam desassistidos. Amém. A grande lição para nós naquele texto é que muitos interpretam de modo errado, de modo descarado, deturpam o texto para querer falar sobre política. Não tem nada a ver com isso, até porque naquela época não existia nada sobre o que nós entendemos como política nos tempos atuais, nos tempos modernos. Mas o sentido para nós é que nós devemos assistir uns aos outros. Concluindo, meus irmãos, como, de que maneira eu e você devem viver de modo para agradar a Deus. Em primeiro lugar, mostrando amor pelos irmãos, amor prático, amor diário. Em segundo lugar, tendo zelo na conduta diária. Viva de modo a que as pessoas não tenham o que falar sobre você. Seja um bom administrador das suas finanças. Execute bem e da melhor maneira os recursos que Deus tem dado para a sua vida. Que Deus possa estar nos abençoando. Amém.